Repetindo aí, 8 horas e 4 minutos. Muito bom dia você que está aí nos acompanhando pelo Radinho 540, cobrindo aí 110 quilômetros de raio aqui na nossa região. E também você que está em Americana, Turnogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Montemor, Morungaba, Nova Odessa, Paulinha, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos, Vinhedo e muito mais também pelo nosso aplicativo, né? Você que foi lá na lojinha, baixou aí o aplicativo, o Lobinho, né? Ou você curtindo aí em todo lugar do mundo aí, chegando aí o nosso sinal. E hoje estou aqui abrindo aqui os microfones, primeiramente desejando aí uma ótima quarta-feira, 22 de maio. Você que está ouvindo o nosso programa hoje, toda quarta-feira a gente recebe aqui o doutor Ziro Costa. Ele que tem como propósito auxiliar a pequena e média empresa a reduzir aí custos através de gestão estratégica. Objetiva também aquele Brasil onde as pequenas e médias empresas sejam de classe mundial e que sejam também aí um importante vetor de transformação positiva para a sociedade brasileira. Eu já começo fazendo a primeira colocação. O doutor, você viu aí, né, a estratégia dele, ele quer que as empresas sejam de classe mundial. Mas eu pergunto para o doutor, os jornais parecem que só falam dois problemas atualmente, né? Reforma da Previdência, crise comercial entre Estados Unidos e China. Como iremos sair desse enrosco e como é que o senhor vai aplicar essa política do senhor aí? Bom dia, aquele abraço, hoje é dia do abraço. Hoje é dia do abraço, né? Um abraço, bom dia para você e todos os seus ouvintes. É um prazer enorme estar aqui de volta nessa quarta-feira. Bom, a pergunta sua não é tão simples, né? Mas vamos começar pelos Estados Unidos e China. Essa briga que era comercial, que já virou geopolítica, né? Parece que é uma briga que vai se arrastar, não é uma briga que vai se resolver no curto prazo. Por quê? Porque você começa a ter aí as primárias nos Estados Unidos para a eleição da substituição do Donald Trump, né? E eleição ano que vem. E como esses dois gigantes, né, titãs, vamos dizer assim, possuem muito recurso, eles conseguem brigar por um bom tempo. Então, eu acredito que a China vai brigar, ou vai retalhar, ou vai ficar nesse jogo político até ver se o Donald Trump realmente é reconfirmado na cadeira de presidente o ano que vem. Então, tem apostas dos dois lados, né? Nesse fogo cruzado, o que a gente vê é que o Japão, que tinha um PIB previsto para 0,2%, atingiu 2,1%, ou seja, está conseguindo aí aproveitar essa marola, né? Enquanto a gente aqui estamos aqui nessa situação que você conhece. Com relação ao segundo tema, que é o tema da reforma, bom, eu acredito que esse tema não é um tema tão simples, né? Vamos dizer, mas o que ocorre é que a gente tem aí uma guerra política entre o executivo e o legislativo. Isso não é bom para ninguém, né? O que eu percebo, por exemplo, quando eu visito as empresas, é que lá em Brasília eles continuam recebendo os seus salários gordos, né? Então, como China e Estados Unidos conseguem ficar brigando com dinheiro entrando, né? E aqui embaixo, no reino dos mortais, vamos dizer assim, o que a gente vê é o empresário sem caixa, né? Quebrando. Então, eu acho que há um distanciamento muito grande entre a ilha de Brasília e o que está acontecendo no país. Então, você vê os filhos do presidente cometendo aí derrapagens, né? Além do presidente lá atrás, semana passada, incentivando participação na passeata do dia 26, depois voltou atrás, né? Então você vê que ele não tem muito preparo para o cargo, né? De qualquer maneira, eu acho que isso tudo são coisas menores, né? O que precisaria resolver é o problema nosso aqui, da pequena e média empresa e do emprego, né? Você tem aí 14 milhões de desempregados, né? 14 milhões de famílias, você imagina, é uma massa enorme. Quer dizer, eu acho que teria que deixar de lado essas ideologias políticas, ficar discutindo esse tipo de coisa e tentar buscar uma solução. Um ponto que eu vejo mais ou menos positivo, para não deixar aqui notícia só ruim, é o caso do dólar. O dólar a 4 facilita um pouco a nossa exportação.
principalmente para pequena e média empresa, né? Então, se a gente tivesse o nosso amigo lá, o Afif Domingues, trabalhando para na desburocratização desse processo, né? Porque o pequeno e médio às vezes não consegue nem enxergar como é que ele vai conseguir exportar. Eu acho que isso aí poderia ser assim uma soluçãozinha, né? O dólar acho que não deve disparar mais, o Banco Central começou, né, a derramar bilhões de dólares para poder segurar o valor, mas isso são medidas paliativas, né? O dólar sobe e a bolsa cai, né? Essa é a regra básica. O que a gente precisa mesmo é que eles aprovem as medidas e sinalizem de alguma maneira para que, inclusive, o capital externo fale, não, realmente agora eles se entenderam. Então a gente tem mais problema que a gente mesmo cria do que problema criado por outras forças externas. Não, o Vitor está perguntando aqui, o senhor que estuda, o senhor que é um estudioso do assunto, tá? Como o senhor está vendo para os empresários, o senhor já deu uma pincelada aí, mas como o senhor está vendo para o empresário aí, já um semestre, por mês de junho, né? Estamos entrando, daqui a pouco já vem o julho, né? 6 meses de governo, melhorou, vai melhorar? Ele tomou algumas medidas ali, pequenas, né? Mas não é o problema central, né? O problema central é o caixa. Mas o Vitor está dizendo aqui, mas é a onça, todo mundo puxando a onça, é muito partido, ele não consegue aprovar nada. Quando ele pensa uma coisa, o pessoal lá já faz lá, que não vai aceitar, e aí? Não, mas antes da eleição, a gente já sabia disso, né? Que ia ser isso aí, porque a gente tem 40 partidos, já que nem você ter 3 esposas em casa. Como é que você... Que hora vai o seu jantar, né? É complicadíssimo. Agora... O que a gente acreditava era que o Bolsonaro tivesse cintura política para poder transitar, né? Pelo menos até a gente mudar ter uma reforma política e mudar esse regime que é desastroso, concordo? Agora, se ele fincar a posição de que, não, tentar colocar o povo, você pega essa passeata do dia 26, vamos supor que tenha zilhões de pessoas na rua, vai ser péssimo para o Brasil. Vamos supor que não tenha ninguém, vai ser péssimo para o Brasil. Não tem, porque qual é o momento seguinte depois da passeata, né? O que vai acontecer? Nós vamos fechar, vamos supor, zilhões de pessoas, nós vamos fechar o Congresso, vamos fechar o Supremo Tribunal Federal, vamos viver como, né? Não tem uma solução. Então é uma coisa disparatada, né? E ele incentiva isso. Agora voltou atrás, né? Ontem, antes de ontem, pediu para os ministros dele não participar da passeata, mas é um pouco assim, me lembra um pouco, sabe, o vice do Lula, o José de Alencar, você perguntava para ele, pô, o senhor não acha que... E o juro? Ele falou, não, o juro é um absurdo, está muito alto, tem que abaixar o juro. Sim, mas o senhor está aí, o senhor é o vice-presidente, eu estou só perguntando. Ele falou, eu também acho que você está certo, mas, pô, mas não é isso, alguém tem que resolver. Então, eu acredito que o empresário, infelizmente, eu tenho visitado, e ele está numa situação muito difícil, muito difícil. Eu espero que Brasília pare com esse manchar de batom lá, né? Briguinha para cá, briguinha para lá, e fala, não, vamos ver que o povo tá sem emprego, meu Deus. Né? Eles estão discutindo o almoço, não estão discutindo mais, né? Planejamento, investimento. Não, o que nós vamos almoçar? Tem almoço? Não tem almoço? Eu acho que tem que... Só viu a gente falar matéria aí, né, em Palmeiras, naquele supermercado lá, a fila para conseguir uma vaga, né? Isso mostra, né? A realidade, né? Crise, né? A realidade. Agora eu acho que ele está cercado hoje de alguns filhos, de alguns, né, na franja política, né, que esse pessoal chama, que não está enxergando isso, né? Não está vendo. Então isso é um problema. Não é uma questão de ser a favor ou contra ou a esquerda, a direita, o Bolsonaro. Não importa. A gente precisa resolver o problema do dia a dia. E temos que almoçar hoje. Como é que a gente faz? Sem dúvida. Bom, vamos voltar lá no nosso... Milton, gostaria que você perguntasse para o doutor o seguinte. Primeiro eu quero colocar sempre coloca uma colocação aos ouvintes, é interessante, eu acho bacana isso. Ele fala o seguinte: foi-se o tempo em que você precisava ir ao banco todas as semanas para falar com o gerente sobre emissão de boletos, carnê de pagamento, conciliação aí de recebível, lentamente, enfim. A tecnologia traz aí a facilidade que você precisa para oferecer praticidade e conforto para os seus clientes e a maior eficiência para a minha empresa, como é o caso das ferramentas que eu uso em online. Isso, eu quero perguntar para o doutor o seguinte: já é um indício que eu estou aumentando a minha velocidade para a solução dos meus problemas? Não, sem dúvida, a tecnologia veio para facilitar, né? Ela
ela gera uma série de problemas, mas ela também, obviamente, que resolve uma série de questões, uma série de tarefas para nós, né, compradores e usuários, né? Agora, para você melhorar a velocidade de solução dos seus problemas atuais, eu diria que um caminho seria você se aproximar, por exemplo, de agentes externos, vamos supor, olhar bem esse seu ecossistema, né, que você está inserido, né, e buscar, por exemplo, parceiros que possam lhe fornecer alguma inovação no processo, né? Então, por exemplo, universidades, startups, né, que hoje desenvolvem algum trabalho para que você possa resolver um determinado problema e seja mais veloz, né? Ou mesmo você se filiar aí a uma associação, a uma entidade que pode brigar por você. Uma segunda maneira, eu acho que é você criar um time interno para você melhorar essa velocidade de solução de problema. Então, se você tiver a sorte, né, hoje é difícil, mas tiver a sorte de poder dedicar um time, uma, duas pessoas, falando, não, pensa no meu processo, pelo amor de Deus, como é que eu melhoro isso, né? Porque você está ali naquele negócio de tentar ganhar o almoço que a gente estava falando e não tem tempo para isso. Então, uma maneira é deslocar um time para pensar nisso e o cara ficar focado, mais fácil de se encontrar uma solução. Uma terceira maneira é você contratar um consultor, né, que pode rever os seus processos, te dar alguns conselhos e tal, nem todo mundo está preparado para isso. Uma quarta maneira seria um mentor, né, que seria aquele que não vai rever seus processos, mas pelo menos ele vai falar, não, você já pensou nisso, pensou naquilo. Quem decide, né, aqui na Patagônia, seja onde for, é o CEO, né, o dono da empresa. Mas pelo menos o mentor abre a visão, olha, você viu a indústria 4.0, você viu isso. Então, basicamente, acho que seria isso. Certo. Vamos lá, então. Primeiramente, bom dia para o doutor. Estou falando aqui de Americana. Que bom. Se for possível, não fale meu nome, tudo bem. Então, aqui a gente respeita o ouvinte. Bom, ele fala assim, o doutor falou uma época aí, o pessoal vai falando senhor, que o Thomas Edison é um dos maiores inventores de todos os tempos, levou anos e mais de 1000 tentativas para chegar à sua maior inovação, a lâmpada. E como eu consigo criar uma cultura inovadora em minha empresa? Eu tenho que ficar tentando? O Thomas Edison, acho que talvez seja o maior inventor, né, da história mundial, né? Para ele criar uma cultura inovadora, né? Esse é o ponto. Eu acredito que, bom, uma das ideias mais relinchantes que eu vi recentemente foi o pessoal coloca lá uma mesa de ping-pong, né, na empresa, o pessoal agora pode vir trabalhar de bermuda e chinelo, né? Isso realmente não vai levar a nenhuma ideia criativa, né? Mas eu diria que o primeiro ponto é você montar um organograma, não esse que a gente conhece, esse é o chefe e tal, não, colocar o cliente no centro do organograma. Então, todos os departamentos que você tem pendurado, como é que vão atuar junto a esse cliente. Porque só o fato de você colocar o cliente ali já faz você pensar de uma maneira mais inovadora, né? Tem até o Jeff Bezos, acho que é o Jeff Bezos, o dono da Amazon, se eu não me engano, que ele faz o seguinte, ele coloca, nas reuniões, ele coloca uma cadeira, onde ele escreve cliente, né? A cadeira está vazia na hora na reunião, mas falou, o que você acha que esse cara vai pensar? Qual a opinião dele, né? Porque as empresas acabam se distanciando muito do cliente, é ele que paga esse almoço, né? Então, acho que esse é um ponto importante. O outro, para você definir, vamos dizer, é ter essa percepção do próprio cliente. Vamos supor, tá bom, ele vai estar lá, será que nós estamos fazendo isso por ele, tudo bem, mas será que ele vai perceber essa inovação, esse agregamento de valor que a gente está fazendo? Será que ele tem essa percepção disso? Porque muitas vezes ele não tem, né? Então, você tem que tentar analisar isso, talvez através de pesquisa. Tem muita crítica com relação à pesquisa atualmente, mas talvez esse seja um caminho. Um terceiro ponto, eu diria que é você dar autonomia para algumas pessoas, não todas da empresa, porque a gente sabe que os funcionários nem todos estão interessados em remar na mesma direção. Então, pelo menos aqueles mais interessados, aqueles que são mais proativos, né? Falar, bom, o que você acha e tal, né? Tentar fazer aí um bate-papo e trocar. Um outro ponto eu diria que é
vamos dizer assim, o time de frente, o time que resolve os problemas, ele se reunir, vamos dizer assim, diariamente, né? Então, a minha sugestão, não é nem minha, tem alguns autores americanos que propõem isso, que é você fazer uma reunião toda manhã, né, daquele time que vai encarar tal, de 15 minutos e em pé. Né? Por que em pé? Porque se você senta, você fica uma hora, tá certo? Então, 15 minutos em pé, olha, como é que foi ontem, qual foi o problema, como é que a gente pode resolver hoje, você precisa de alguma coisa, precisa de algum suporte? Não, tá bom, tchau, vamos em frente, né? Vamos tocar o dia. Então, acho que essa é uma outra sugestão. Outra sugestão que eu diria é que, vamos dizer, o time normalmente se renova, né? Você vê, tem muita gente sendo mandada embora, muita gente entrando, né? Então, você vê que eu tenho visitado algumas empresas, eu vejo que o novo entrante, ele não sabe, caiu ali de paraquedas, ninguém tem tempo para olhar para o fulano, né? Não sabe qual é a missão da empresa, o que a empresa se propõe a fazer, né? Quer dizer, que aquilo é um ruído, é um atrito, é um custo desnecessário. Quer dizer, esse fulano tem que ter um treinamento. E pior, o que eu tenho visto, você treina o fulano e depois tem que voltar e treinar de novo. Por quê? Porque ele esquece. O cérebro tem esse negócio de voltar para aquela posição de conforto, né? Você fala, agora tem que fazer tal, tem que fazer mais isso, fazer aquilo, ligar para 30 clientes. Daqui a pouco o cara está ligando para 29, 27, e vai, quando está ligando para 2 e ele está lá sozinho, né? Então, ele não só treinar, mas também oxigenar esse treinamento de tempo em tempo. E o que mais que eu diria para você? As respostas, né? Como hoje, vamos supor, o cliente é bombardeado de vários canais, então ele é o que o pessoal americano chama de omnichannel, né? Então ele vê um outdoor, tem uma informação, ele entra no site, tem outra, ele vê no segundo, tem outra, ele liga na empresa e tal, depende com quem ele fala, é uma informação diferente, né? Então essa padronização de respostas, eu acho que ela é fundamental. É fundamental para que você consiga. E por último, eu diria o seguinte, que você tem que dar o primeiro passo na direção correta, né? Então, você dá um passo, né, e tenta ter pelo menos um pensamento estratégico e tem que ter um planejamento estratégico. Pelo menos o CEO tem que saber para onde vai a empresa dele. Não adianta ele participar da reunião, baixar o helicóptero lá, dar 2, 3 palpites e cair fora. Não, ele tem que ter uma visão global de como ele pensa, né? E aí, vamos dizer assim, e para isso ele tem que ter um pensamento e um planejamento estratégico. Bom, são 8h21, eu acho que eu vou só colocar no ar essa última pergunta, aí se não der para o senhor responder, o senhor responde na próxima semana. Vamos lá. Nos anos 90, as minhas empresas atravessavam aí um dos piores períodos, né, da história, todo mundo sabe disso. Aí depois teve o Plano Real, teve vários empreendimentos, um cenário econômico desfavorável. Hoje, eu acho que eu estou mais maduro para crescer. O senhor concorda nessa posição? Ele está mais maduro? Ele acha, ou o que o senhor acha que ele está maduro, por que ele está se sentindo assim mais maduro? Eu acredito que, vamos dizer, você tem um passado, vamos dizer, onde você já quebrou, já renasceu das cinzas e tal, isso dá, né? Você foi um fênix aí, um empresário fênix. Acho que isso te dá uma certa musculatura. Agora, o problema é que a velocidade das mudanças são muito grandes, então muitas vezes você não dá para se apoiar no passado, apesar de você ter tido uma carreira brilhante e tal, aquilo cada vez mais, vamos dizer, de menor valia, né? O que tá pesando realmente são esses sinais fracos da onde o futuro nos indica, né? E tentar gerenciar o caixa, o presente, né? Então, o fato de você ter uma longa história, 40, 50 anos de estrada aí, hoje não significa muita coisa, né? Você vê startups aí virando um unicórnio, né? Passando de $1 bilhão, né? $1 bilhão. Aquele restaurante do Lívia lá está quebrando, né? Ontem na matéria aí, não está aguentando mais também. Tem experiência, né? Pois então eu acho que a experiência, tudo bem, é importante e não deve ser descartada, agora ela tem que ser olhada com muito cuidado. Mas vamos voltar a esse tema aí, que eu acho que é um tema interessante. Interessante. Bom, doutor, todas as luzes vão guiar o caminho. Vamos terminar então com essa música. O que é uma música? Here Now, do Alok, e o Bruno Martini vai encerrar o nosso programa.
E essa música é usada bastante aí, em encontros aí, para dar motivação, por quê? Esta é uma das frases da motivação que vão te inspirar nesse sucesso. Essa canção fala sobre superação de medos e também sobre a importância de acreditar em si mesmo, aproveitar as oportunidades de buscar fazer a sua voz ser ouvida. Muitas vezes queremos grandes resultados, mas não fazemos a nossa parte. É isso aí, tem que ter o seu próprio propósito. E no dia do abraço, um abraço para o senhor. Obrigado, um abraço Para para toda você. a equipe Bom lá em sucesso. Sabia. Um abraço para o senhor. Boa semana para os seus ouvintes aí. Opa, os ouvintes. Muito obrigado, ouvinte. Olha, o ouvinte gosta dessa música, é uma música bem atuante, né? Olha só que Vamos legal. lá. 8h24. Fica com uma rock aí, né? E